Pessoal, hoje a gente finalmente vai finalizar a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945 e que foi um conflito mundial que envolveu vários países diretamente e indiretamente. Então foi um confronto bélico assim enorme, gigantesco, extremamente violento. A gente já soube disso. A gente também estudou que na Segunda Guerra Mundial foi formado dois blocos militares: o eixo, que foi Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, que temos os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. Então nós temos dois blocos militares que lutaram entre si com outros países, obviamente, que se aliaram a esses blocos, como por exemplo o Brasil. Mas a gente chega já já no Brasil. Na aula passada, vocês aprenderam ali os desdobramentos da Segunda Guerra. E vocês perceberam que a partir de 1942, o finalzinho ali de 1942, 43, a Alemanha começou a perder muito. Ela começou a ir de ladeira abaixo, principalmente por conta da Batalha de Stalingrado, que foi uma batalha que aconteceu dentro da União Soviética, em que os alemães perderam. Essa batalha ela foi fundamental e mudou completamente os rumos da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir daí que os alemães, assim, começaram a tomar chumbo no lombo. Então, em 1945, as forças aliadas começaram a disputar para ver quem chegava a Berlim primeiro e quem fazia a rendição da Alemanha. Por isso que esse evento é chamado de Marcha para Berlim. Eles queriam porque queriam ver quem chegava a Berlim primeiro, Berlim é a capital da Alemanha, e fazia ali a rendição da Alemanha. Essa disputa era principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, nós temos o capitalismo dos Estados Unidos e, do outro lado, o socialismo da União Soviética. Dois países com concepções completamente diferentes, com duas organizações políticas e sociais e econômicas completamente diferentes. Professora, e quem chega primeiro a Berlim? Quem é que faz a rendição? Quem é que invade? União Soviética. União Soviética invade Berlim em 1945. Nessa invasão, eles não foram nada bonzinhos e nem legais. Eles mataram vários alemães, várias pessoas, tá? Várias. Estupraram mulheres, trataram os alemães muito mal. Inclusive, vários alemães tiraram a própria vida com medo dessa invasão soviética. Então, tiraram a vida aí dos seus familiares, dos seus filhos, dos mais velhos, e depois tiraram a própria vida, porque sabiam que, nesse momento em que os soviéticos invadiram Berlim, realmente tinha acabado a guerra para a Alemanha. E Hitler, professora? Cadê o Hitler nessa história? Na aula passada a senhora falou que o Hitler, ele tirou a própria vida. É verdade? Sim, essa é a versão mais aceita. O Hitler, no final da guerra, ele já não estava batendo assim muito bem da cabeça. Era visível que ele não estava bem, que ele estava assim um pouquinho perturbado. Ele ficava falando ali para os generais que ia atacar tal país, sendo que ele já tinha atacado. Ele ficava falando que ia ganhar a guerra, sendo que era visível que a Alemanha não tinha mais jeito. Ele ficava dizendo, vamos usar a França. E aí os generais falavam, Hitler, a França já foi conquistada de novo ali, ela já voltou para os franceses, a gente perdeu a França. Então era visível que o Hitler não estava bem. O que o Hitler fez? No finalzinho da guerra, ele estava com medo e ele se trancou em um bunker, junto com a sua namorada, a Eva Braun, que é essa mocinha que está aqui, ó. Eles namoravam há muito tempo, já tinha um bom tempo que eles eram namorados. E 2 dias antes deles tirarem a própria vida, eles se casaram. Então, eles se casaram dentro desse bunker. 2 dias depois, o Hitler e a Eva Braun tiraram a própria vida, cometeram suicídio. Essa é a versão mais aceita, essa é a versão realmente que a grande parte dos historiadores aceitam. Há teorias de conspiração que falam que o Hitler está vivo, que o Hitler ficou vivo e ele fugiu para algum país aqui da América do Sul, mas isso aí não passa de teoria sem nenhuma comprovação. A visão, uma teoria mais aceita é que o Hitler realmente cometeu suicídio em 1945 junto com a esposa Eva Braun. E antes dele tirar a própria vida, ele encarregou uma pessoa de confiança para que queimasse os corpos e desse um jeito ali nos restos mortais para que ninguém descobrisse onde é que ele estava e nem usasse o corpo dele como uma forma de exemplo. Então ele tinha muito medo disso, como foi usado com Mussolini. A Alemanha, lógico, ela se rende.
Não tem como. A Alemanha, ela se rende em 1945, a União Soviética invadiu Berlim, Hitler tá morto, tá um caos, a Alemanha se rende. Professor, é fim da guerra? Não, não é fim da guerra. Embora a Alemanha tenha se rendido, esse não é o fim da guerra. Por quê? Porque a guerra continua, só que agora no Oceano Pacífico, entre o Japão e soldados dos Estados Unidos. Entre japoneses e soldados aliados. O que acontece? A Alemanha se rendeu em 1945. Ok. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos lança 2 bombas em cidades japonesas. A primeira em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. E, não satisfeito, ele lança outra em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Pessoal, esse nome Nagasaki eu acredito que esteja errado. Eu vou colocar correto na descrição. Você pode estar dizendo, professora, de boas, bomba não acontecia direto? Não havia vários bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial? Por que essa é tão diferente? Porque não foi lançada uma bomba qualquer, gente. Os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas. Uma coisa que jamais tinha sido vista no mundo. Foi uma coisa tão desastrosa, que matou milhares de pessoas instantaneamente. Então, assim, cerca de umas 100 mil pessoas faleceram em Hiroshima e em Nagasaki. 100 mil em Hiroshima e umas 100 e pouco em Nagasaki. Foi um negócio surreal. Ninguém tinha visto uma violência, uma brutalidade tão intensa. Inclusive, essas 2 imagens, elas são reais. Quando a bomba ela foi lançada, a bomba atômica, ela tem um urânio dentro. Foi lançada, ela explodiu no ar. Gerou uma bola de fogo que incinerou milhares de pessoas instantaneamente. Então, se você vivia ali, né, não você em específico, mas colocando um exemplo, a pessoa estava ali, mais ou menos no local onde a bomba foi lançada, em Hiroshima e Nagasaki, você morreu em milésimos de segundo. É como se seu corpo tivesse evaporado no ar. Ele foi incinerado instantaneamente. É um negócio surreal. Instantaneamente, milhares de pessoas morreram. Morreram mesmo, assim. E várias foram feridas, sofreram consequências. E até hoje há sobreviventes que carregam as consequências da bomba atômica. Por quê? Porque é uma bomba radioativa. Gente, o DNA é alterado. Isso gera várias doenças, como por exemplo o câncer. Então existem pessoas que estavam longe, assim, eram de Hiroshima e era de Nagasaki, mas estavam longe ali onde a bomba foi lançada, mas que pegou a radioatividade nela, ela sofreu as consequências desse lançamento. Perdeu vários familiares, perdeu a cidade que ela gostava, a cidade que ela morava, porque no momento que a bomba foi lançada, Hiroshima e Nagasaki se transformaram em cidades fantasmas. Professor, e o que sobrou dessas pessoas que foram incineradas? Apenas a sombra. Isso aqui são imagens reais, pessoal. É sombra. Sombra das pessoas que morreram, que instantaneamente morreram. Sobrou nada além das sombras delas. Professora, e por que os Estados Unidos fez isso? Bom, a versão dos Estados Unidos é que os japoneses não iam se render, então precisava de alguma coisa para fazer com que eles se rendessem. Essa é a versão dos Estados Unidos. Mas hoje se sabe que o objetivo maior não era esse, e sim mostrar o poderio bélico que os Estados Unidos tinham perante os outros países do mundo. Era mostrar que ele tinha uma arma tão poderosa, que todo mundo realmente deveria ter medo dele. Que ele tinha uma arma que nenhum outro país tinha, apesar que a União Soviética já estava ali, né, com algumas ideias e tal. Mas ele colocou em prática. Os Estados Unidos colocou essa bomba atômica em prática, colocou para que o mundo visse o quanto ela era nociva, destrutiva. E é lógico que os japoneses se renderam, gente. Depois de Hiroshima e Nagasaki terem sido atacadas, os japoneses se renderam e aí é o final da guerra. Em setembro de 1945, o Japão se rende e termina a guerra. E aí você pode estar me perguntando sobre a participação feminina na guerra. Professora, a participação feminina na guerra se restringiu apenas à enfermaria? As mulheres foram enfermeiras, trabalharam ali, cuidando dos soldados feridos? Não, existiram mulheres que foram soldadas. Inclusive, esse aqui é um pelotão somente de mulheres soviéticas, conhecidas como as Bruxas da Noite. Elas eram da União Soviética, pilotavam aviões e atacavam os nazistas na calada da noite. Elas vinham ali pela madrugada, no aviãozinho dela, né? E elas atacavam
os nazistas bombardeando eles assim, sem dó nem piedade. E aí elas foram apelidadas de bruxas da noite, porque elas chegavam de noite e bombardeavam sem um pingo de dó. Então, elas eram soldadas, tá? Essa imagem é real desse pelotão soviético, formado apenas por mulheres. Elas foram muito importantes e conquistaram muitas vitórias para a União Soviética. Então percebam que na Segunda Guerra Mundial a participação feminina não se restringiu apenas à enfermaria, não se restringiu apenas ao cuidado dos feridos e também na produção bélica, nas fábricas. Ela também foi muito além e elas se tornaram soldadas, foram soldados muito importantes e que foram fundamentais na Segunda Guerra Mundial, como é o caso da União Soviética. Professora, e o Brasil? Cadê o Brasil nessa história, professora? Bom, o Brasil, pessoal. O Brasil ele entrou na guerra em 1942. Só que antes de vocês entenderem como é que o Brasil entrou na guerra, é necessário que vocês relembrem um pouquinho sobre o Estado Novo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele entrou no poder em 1930 e foi até 1945. O Estado Novo ele foi estabelecido em 1937 e durou até 1945. Ok. O Estado Novo, o que ele era? Ele era uma ditadura. O Brasil, nesse momento, quando a guerra iniciou em 1939, ele se declarou neutro, até porque ele tinha relações comerciais com a Alemanha. Ele era um parceiro comercial da Alemanha e também tinha relações políticas e comerciais com os Estados Unidos. Então, nesse iníciozinho aí de guerra, o Brasil se declarou neutro. Não vou me envolver, vou ficar na minha. Ok. Só que em 1941, os Estados Unidos ele entra na guerra. E aí é um problema. Há uma certa pressão para que o Brasil também entre. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, Alemanha. E aí, Brasil? Que lado você vai escolher? Você é parceiro comercial dos dois. Você tem uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Mas aí, qual lado? Eixo ou os aliados? Qual lado você escolhe para entrar na guerra, Brasil? Brasil é uma ditadura. Ele vai entrar do lado de ditaduras do eixo ou ao lado de democracias dos aliados? Como é que é isso? Em 1942, a Alemanha começa a atacar os navios mercantes brasileiros. Submarinos alemães atacam os navios de mercadorias. De mercadorias, pessoal, que vinham para cá, que estavam sendo importados para cá, para o Brasil. Vários navios mercantes foram atacados pelos submarinos alemães. E após esse ataque, é lógico que o Brasil declarou guerra à Alemanha e entrou na guerra em 1942 ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos. E aí você pode estar me perguntando sobre Sergipe, porque eu falei em uma aula que Sergipe foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Como assim, professora, foi importante? Gente, esses navios mercantes, eles estavam próximos ao litoral brasileiro. Então, várias mercadorias e vários vários cadáveres e várias mercadorias acabaram vindo para as praias do litoral brasileiro. E uma das nossas praias também foi atingida ali por mercadorias que tinham sido bombardeadas e por cadáveres de pessoas que foram mortas. Cerca de 3 navios que vinham para cá, para Sergipe, foram bombardeados pelos submarinos alemães. Então, cerca de 600 pessoas, a grande maioria sendo aí sergipanos, faleceram por conta desse bombardeamento, por conta desse torpedeamento. Então, isso gerou uma grande revolta nos sergipanos. Uma grande revolta. Os sergipanos começaram a se revoltar, começaram a se manifestar, a exigir que Getúlio Vargas declarasse guerra à Alemanha e entrasse na guerra, porque era uma afronta muito grande. Você vê as suas praias, principalmente uma praia específica lá de Aracaju, lotada de mercadoria e lotada de cadáver, de gente que tinha sido morta por conta dos alemães. Então, gerou uma grande revolta e vários sergipanos começaram a atacar as casas e as pessoas que tinham descendência alemã ou que eram alemãs ou que eram italianas. Então, vários sergipanos começaram a atacar mesmo, a afrontar pessoas que eram italianas e alemãs e que viviam aqui em Sergipe. Então, esses torpedeamentos dos navios sergipanos, navios assim brasileiros de modo geral, foi fundamental para que o Brasil ele entrasse na guerra, principalmente por conta dos navios sergipanos e baianos. Eles foram fundamentais para que o Brasil finalmente entrasse na guerra em 1942 e declarasse guerra
aos alemães, contra os alemães. E aí ele entra na guerra em 1942 ao lado dos Estados Unidos. Nessa mesma época é criada uma base americana em Natal, no Rio Grande do Norte. Os Estados Unidos consideravam o Nordeste brasileiro um trampolim da vitória. Por quê? Porque era uma região que era muito mais próxima ao continente europeu e africano do que os Estados Unidos. Então, já que é uma região muito mais próxima, vamos construir uma base militar em um ponto estratégico em que aqui vai haver hospital, vai haver treinamento, vai haver capela. Então, soldados estadunidenses eram enviados para o Natal, para a cidade de Natal, eram treinados e depois enviados para a guerra no continente europeu e africano. Isso era muito comum. Essa base, ela recebeu vários e vários, assim, milhares de soldados dos Estados Unidos que vinham para cá, eram treinados e depois enviados para a guerra, ou até mesmo quando eles saíam da guerra, vinham feridos, vinham para cá, para Natal, recebiam o tratamento e depois retornavam para o país de origem. Isso era muito comum também. Então, foi uma base militar muito importante. E aí você pode estar me perguntando, ok, professora, o Brasil entrou na guerra, tá ao lado dos aliados, e o que o Brasil fez? Ele só ficou enviando medicamento? Só ficou enviando comida? Como é que foi essa participação? O Brasil foi muito além disso, pessoal. O Brasil enviou soldados para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil criou a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Um grupo de 25 mil homens, 25 mil soldados, foram enviados para a batalha. 25 mil soldados foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito interessante, muito importante. E eles lutaram bravamente e auxiliaram muito os aliados aí na vitória. Então, cerca de 25 mil soldados brasileiros foram enviados para a Segunda Guerra Mundial e, especificamente, eles lutaram contra os italianos e os nazistas e também outros povos que faziam parte do eixo, mas principalmente os italianos. Eles lutavam muito contra os italianos e venceram várias batalhas contra os italianos. Então, eles foram muito importantes. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, foi muito importante. Só que veja bem, gente, a FEB ela foi criada com o intuito de enviar esses soldados para a guerra. Só que o Brasil ele não tinha tática de guerra atualizada, eles não tinham treinamento atualizado. Então, essas pessoas elas passaram por um treinamento, um treinamento rigoroso para que elas fossem enviadas para a guerra, de forma tranquila, não sofressem tanto. Então, o que acontece? Esse treinamento ele durou alguns meses e gerou um certo ceticismo na população. O povo ficava dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldado para a guerra. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas ficava dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, por isso, o slogan da FEB é uma cobra fumando, justamente porque a cobra fumou e o Brasil enviou soldados para a guerra. O Walter Disney, que é o carinha da Disney, ele criou aqui esse personagem, a cobra fumando, só mandando balinha, um cara dos Estados Unidos, que criou aqui o slogan da FEB. Então, foi muito importante, foi muito interessante isso aí. Eles usaram bem e realmente o Brasil vê graça em tudo, gente. Uma situação dessas, e aí ele coloca uma cobra fumando, porque o povo ficava dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. Realmente, brasileiro sendo brasileiro, pessoal. Então, o Brasil envia 25 mil soldados para a guerra, cerca de 500 morrem. Em 1944, é enviado cerca de 25 mil soldados que lutam contra os italianos, lutam contra os nazistas. Cerca de 500 pessoas morrem. Se você colocar proporcionalmente, até que está razoável, entende? Não foi muito. De 25 mil soldados, morreram apenas 500, até que não foi muito. Então, foi uma participação interessante. Realmente, o Brasil participou muito mais da segunda do que a primeira. E aí, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Há a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que até hoje existe. E em 1948, há a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também até hoje existe e que ela é muito importante. É um documento que é mundial, que é uma série de artigos que falam sobre os direitos fundamentais dos seres humanos. Isso é muito importante. Então, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito importante, foi uma guerra, assim, desastrosa, muito violenta, milhares de pessoas faleceram. Pessoal,
finalizamos a Segunda Guerra Mundial. Vou enviar para vocês 2 vídeos, um sobre a questão das bombas atômicas e outro sobre a participação do Sergipe na Segunda Guerra Mundial, para vocês entenderem melhor. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp. Essas são as referências das imagens.